Os testes pro Saúde em Evidência TV, que é o novo modelo que a gente está trazendo de proposta, né, para a saúde, além do próprio Saúde em Evidência ser um modelo novo, o Saúde em Evidência TV vem trazer a saúde multidisciplinar de uma maneira diferente, de uma maneira 24 horas, falando sobre saúde, falando sobre educação. Hoje, o episódio de hoje está aqui, eu, o Jeff, o Rafa está ali também, vai entrar daqui a pouco, né? Hoje o Rafa está na produção, Alex, né? Ele está na produção, mas ele vai vir aqui para a apresentação daqui a pouquinho também, Jeff. Perfeito. E quem é o nosso convidado de hoje, Jeff? Pois é, acho que o pessoal vai gostar bastante, o tema muito relevante, que é falar hoje sobre urgência, emergência. E aí? Todo mundo pode precisar disso um dia, né? Infelizmente, né? Ou felizmente, por existir, né? A profissionais dessa área. E hoje a gente trouxe uma referência, não só aqui no estado, mas no Brasil também, né? Porque eu falo que os profissionais que vêm aqui no Saúde e Evidência são referências, não só no estado, mas no Brasil também. Ademir Mazzuco, né? Um prazer você estar aqui. Mais uma vez, né, Mazzuco? E tem novidade aí que a gente vai falar mais para frente, né, Mazzuco? Tá tudo bem? Como é que tá as coisas? Cara, obrigado, Jeff, obrigado vocês por ter me convidado novamente. Para mim sempre é uma satisfação muito grande estar aqui, né? Temos novidades, sim, né? Temos novidade para você que está assistindo aí. Vemos aqui bater um papo, que eu acho que sempre é bater um papo, né? Sem fugir muito não ficar chato demais, eu gosto de dizer assim. Sempre quando eu entro em sala de aula, eu chego falando, gente, vamos bater um papo aqui, vamos falar sobre cardiologia, vamos falar sobre emergências clínicas. Eu sempre levo nessa toada porque, como você mesmo falou, né? Urgência e emergência, quando a gente fala assim, a pessoa já fica meio pouco assustada, né? Urgência e emergência. Mas tem o lado poético, o lado espiritual, o lado humano, tanto do profissional quanto de quem está sendo assistido. E eu acho uma deficiência no Brasil, né, que ocorre hoje. As pessoas falam um pouco de urgência e emergência. Todo mundo vai precisar em todos os ambientes e é falado pouco, né, Mazzuco? Mas antes de entrar no tema, fala um pouquinho de você, da sua história, né, Jeff? Do que você faz, qual que é a sua formação? Bom, Ademir Mazzuco, né? Vou falar, mas Ademir Mazzuco de quê? Não, é só Ademir Mazzuco. Eu sou a segunda linhagem da minha família, ítalo-brasileiro. Meus avós vieram da Itália. Sou um cara que sou dedicado muito à minha profissão, que veio do meu avô, farmacêutico daqueles de balcão. Opa, antigamente, gente né? Boa. Falou que é farmacêutico, é gente boa. A minha mãe, auxiliar de enfermagem, depois fez o curso de enfermagem superior, hoje ela é mestre em enfermagem. Não tinha como seguir para outro caminho, né? Então eu comecei, como eu gosto de falar assim, por todas as fases da enfermagem. Eu comecei como atendente de enfermagem, depois eu fiz auxiliar. Aí o Conselho Federal extinguiu o atendente. Quando eu vim para Goiás, cheguei aqui, eu falei, eu sou auxiliar de enfermagem, né? Pô, aqui não tem auxiliar não, velho. Aqui todo mundo é técnico. Olha, tem mais isso. Fui em busca de melhorar, estudei, virei técnico de enfermagem, fui cada vez mais crescendo, né? Depois fiz a graduação aqui, né? Aqui no estado de Goiás. Gosto de dizer que eu vim para Goiás para estudar, quando eu vim para cá. Porque lá fora o pessoal, quer estudar, quer se qualificar, quer ficar bom no que você faz, vai para Goiás, vai para Goiânia. E eu vim para cá, cheguei aqui em 98, né? E posteriormente fiz o curso de graduação. Hoje eu sou enfermeiro do SAMU 92. Gosto de dizer assim, o pessoal às vezes fica com medo de falar porque entrega a idade, né, Jeff? Assim, eu sou das primeiras ocorrências do SAMU em Goiânia, eu que fiz, 2004, né? Quando começou a estratégia do SAMU, né? Depois fui só evoluindo, passei para motolância. Hoje eu estou no SAMU, enfermeiro intervencionista. Sou enfermeiro regulador, que é uma modalidade nova também da urgência e emergência. Sou do grupamento de resgate do CIAT, que é o Sistema Integrado de Atenção à Emergência e Trauma lá do Corpo de Bombeiros. Lá sou instrutor também, né? Gosto de dizer que eu sou um dos pioneiros a fundar o suporte intermediário de vida no estado de Goiás, né? Então, hoje, o Corpo de Bombeiros do estado de Goiás tem uma viatura que tem um técnico e um enfermeiro ou 2 enfermeiros que tripulam e prestam um atendimento que não é básico, mas também não é avançado. É intermediário dentro das prerrogativas que o enfermeiro pode fazer. Ele atende nesse modelo de viatura no estado de Goiás. Então, hoje, eu vivo
como e bebo urgência e emergência. Além de ser professora praticamente 16 anos, né? Só no estado de Goiás aí, quem está assistindo a gente de norte a sul do estado de Goiás, da Bahia, Tocantins, Brasília, principalmente Brasília, né? Pessoal do Mato Grosso. Tem uma galera enfermeira, são mais de 6 mil enfermeiros que a gente ajudou a qualificar nesse mundo da urgência e emergência. Coisa boa, hein, Alex? Tanta história, né? Não, estamos só começando, né? Mas você veio de qual estado? Eu sou paranaense, sou natural de Toledo, estado do Paraná, mas assim, eu sou de Toledo, mas eu vivi pouco lá, né? Entendi. Vivi pouco. Minha mãe logo cedo, aos 6 anos de idade, 7, ela foi para Curitiba. Lá a gente ficou até os 12, 13 anos. Depois a gente foi para o Mato Grosso. E lá começou a minha história com enfermagem. Ah, certo. Bom, e quando a gente fala de urgência e emergência, né, Alex? As pessoas falam assim, nossa, eu não quero precisar. Realmente, ninguém quer passar pela necessidade de um serviço de urgência e emergência. Como o público do Saúde e Evidência é muito amplo, né, Alex? Seria interessante falar um pouquinho sobre o que é um serviço de urgência e emergência. Bem, o serviço de urgência e emergência, ele foi criado, quando a gente fala urgência e emergência, né, para urgência tem uma qualificação e emergência também, né? Sim. Qual que é a diferença dos dois? Bom, um pode esperar um pouco, o outro não pode esperar. Basicamente, para simplificar, né? Dentro das unidades de urgência e emergência, as UPAs, CAIS 24 horas, nós temos um sistema que chama de acolhimento com classificação de risco, onde o enfermeiro recebe aquele cidadão que está precisando de atendimento e dentro aqueles sinais e sintomas dele, ele vai classificar esse paciente. Então, se for um paciente, por exemplo, com suspeita de infarto agudo do miocárdio, um paciente vermelho, ele tem que ser atendido de imediato. E isso é uma das grandes dificuldades que a gente tem nas unidades, né? Muitas vezes tem uma pessoa com dor no peito e chega alguém, por exemplo, com um corte no braço. Para a população comum, muitas vezes, alguém que está ali sangrando parece ser mais urgente do que aquele que está com dor no peito, não é isso? Sim, exatamente. É o que a gente precisa fortalecer, Jeff. A informação. Na maioria das unidades de saúde que você chega, tem acolhimento e classificação de risco, Alex, mas não tem o que significa, né? Não tem um sistema de informação que precisa ser fortalecido cada vez mais. Então, às vezes, caramba, aquele lá tá vermelho, mas o meu tá amarelo, o tá verde, ou tá azul, né? E cada cor determina o tempo de espera. Então, hoje, que é o contrário de antigamente, né? Eu falo antigamente mesmo, que a pessoa que era atendido por ordem de chegada. Não importava, o cara tinha a porta de chegada. Claro. O acolhimento com classificação de riscos nas unidades de saúde fixa, né? Eu falo fixa. Sim, ela veio para melhorar isso, para atender o indivíduo de acordo com a necessidade dele. Então, às vezes, o cara chegou lá com um corte, estava cortando lá a cebola, cortou, deu um corte no dedo, sangra muito. E ver sangue fica louco, né? E aí o sangue fica doido, só que o sangramento ele pode ser estancado com medidas básicas, né? Uma compressão no local ali, se não for profundo, e ele pode esperar um pouquinho. Mas o cara com infarto agudo do miocárdio, um cara com um quadro de AVC, que é o derrame, né? Ele não pode esperar. Ele não pode. O cara que chega com tiro, né? Ferimento por arma de fogo, o ferimento por arma branca, a facada, dependendo do tipo e da área que foi atingida, não pode esperar. Eu fiz essa pergunta justamente porque nessa era da informação, da internet, onde tudo se filma, né, Alex? As pessoas chegam assim, olha, estou aqui na fila, estou aqui com corte, enfim, publica, então dá aquela comoção enorme, mas muitas vezes a gente tem visto isso, os profissionais da área de saúde, em especial aqueles que atendem as urgências e as emergências do ponto de vista fixo, ultimamente serem expostos muitas vezes, porque justamente as pessoas não entendem o que é urgência, o que é emergência e aquilo que pode aguardar, não é isso? Não, eu vou mais longe ainda. No caos, a gente entende o caos que é a saúde hoje, infelizmente, no Brasil, né? Mas assim, tem até políticos especialistas em filmar essa situação e colocar nas redes sociais, eu já vi vários. E assim, falta um ponto. Tem profissionais lá que estão avaliando, né, que estão fazendo um serviço sério. Não é qualquer um julgamento, por exemplo, de uma pessoa leiga, igual essas pessoas comuns que o Jeff falou, e os políticos, que influenciam inclusive, né, o modo da sociedade ver o atendimento com os profissionais de saúde. Olha,
Eu tenho uma leitura sobre tudo que acontece, tanto do ponto de vista da pessoa que precisa ser atendida, como do profissional que está lá dentro. Eu também já vivi CAIS, eu também já preciso da unidade de saúde 24 horas. A gente fala CAIS às vezes porque é para Goiânia, né? Uma unidade 24 horas. E também já vivi a necessidade de estar lá e precisar de um atendimento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o cidadão, o ser humano, ele tem direito de não sentir dor. É direito não sentir dor. E como é que ele consegue esse direito? Por meio de assistência médica, tá? Só que, é assim, Alex, imagina 2 pessoas numa unidade de saúde. Uma com uma dor de cabeça muito forte, uma enxaqueca braba. E o outro com um corte. Olha só, para cada indivíduo, para cada cidadão, a leitura dele é que ele é urgente. Ele precisa ser atendido naquele momento. Então, o indivíduo, por qualquer situação que ele tenha, ele quer ser atendido primeiro, ele quer estar lá na frente. E não é uma realidade brasileira, é uma realidade mundial. Então, para a pessoa, a emergência é a dela. Entendeu? Então, é difícil você mensurar e você fazer essa gestão, e acolhimento e classificação de risco vem para isso. E quando isso não funciona direito por falta de comunicação, porque hoje a comunicação ela é ampla, é efetiva, só que mal utilizada. Sim. E aí, quando você pega esse tipo de postura de influencers, de políticos, que querem promover o caos, gera uma cadeia de estresse muito grande. Porque o profissional ele sai da casa dele pensando, nossa, eu vou para aquele Vietnã. Perdão da palavra, só uma comparação lúdica. Eu vou para aquele Vietnã. Porque ele sabe que ele vai chegar lá, além de enfrentar, às vezes, dificuldade estrutural, né? Também se bater de frente com pessoas estressadas, cansadas, que estão lá há muito tempo esperando atendimento, né? Isso gera uma cadeia de estresse muito grande. E a cadeia de estresse ela é ruim, porque ela sai da recepção, vai para o médico, do médico para a equipe de enfermagem, para o laboratório e contamina todo mundo. Então, todo mundo vive uma situação de tensão. Quando, na verdade, a tensão ela tem que ser positiva, na hora de atender um grande agravo. Eu falo assim, toda emergência que é bagunçada, que é correria, loucura, é despreparada. Porque o melhor atendimento, por exemplo, numa parada cardíaca, ninguém precisa nem gritar. É tudo uma coisa funcional. A coisa funciona organicamente. Na unidade de saúde, em muitos municípios, funciona. Dá certo. Por quê? Porque constantemente é falado no rádio, é falado na televisão. Hoje existe a lei da utilidade pública, acredito que vocês sabem disso. Por que o governo municipal, o governo estadual, não promove a informação dizendo, você sabe o que é acolhimento com classificação de risco? Você sabe como vai ser acolhido na sua unidade de saúde? E informar para aquele cidadão, cara, que acredite. As pessoas ainda não sabem. E no Brasil utiliza-se, hoje, na maioria dos serviços, qual indicador ou qual classificação de risco? Qual o padrão que se usa hoje no Brasil? Protocolo de Manchester. Manchester ainda é o mais utilizado. É o mais utilizado e que no Brasil teve uma resposta na qualificação, na classificação bem mais efetiva. Que é uma classificação por cores, né? Por cores. Né? Então, assim, foi criado em Manchester, na Inglaterra, né? E é utilizado como eu vou dizer para você, bem efetivamente no Brasil. O protocolo de Manchester, quando a gente fala assim, existe até o equipamento de classificação, né? Tem as unidades de saúde que tem, mas o protocolo do Ministério da Saúde é o profissional que analisa, ele que determina. Né? Então, existe esse preparo. Né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta retórica aqui, que eu sei a resposta. É ensinado isso nas escolas? Não. Não seria interessante? Não. Nem a Lei Lucas hoje ela é cobrada como deveria ser cobrada, né? A Lei Lucas é um dos maiores avanços para ensinar o cidadão na escola a como se comportar diante de uma situação de emergência, né? Algumas escolas elas trabalham nisso. Temos algumas escolas na nossa cidade que investem, né, nessa qualificação anual para os profissionais, quando na verdade a Lei Lucas é para preparar o aluno. Né? A gente não precisa de discorrer sobre isso. Acho que todo mundo já assistiu uma série americana, algum filme. Nos Estados Unidos isso é
obrigatório. É básico, né? É básico. Então, tanto que é básico que quando foi criado, desenvolvido o DEA, o desfibrilador externo automático, ele foi feito para uma criança de 6 anos. As pessoas acham assim, nossa, tem que fazer o curso do DEA. O DEA, ele não tem muito botão, é o liga, desliga e o choque, e ele fala com a pessoa. O que ele precisa fazer. Sim. Então, ele foi desenvolvido para uma criança de 6 anos de idade. Poder utilizar sem auxílio de ninguém. Tanto que ele até fala, olha, ligue, aqui no Brasil, lógico, né? Ligue 192 ou 193. Ele está indicando, nos Estados Unidos, 911, né? Se não me engano, na Inglaterra, o 122, eu não tenho certeza. Exatamente. Então, ele vai orientando a pessoa como tem que fazer, começa da escola. Realmente, aqui no Brasil é enfraquecido até a Lei Lucas, né? A parte de classificação. Então, se a Lei Lucas ela não é tão aplicada assim, não tem essa fiscalização como deveria, você imagina as outras. Quanto mais essa cultura, né? Esse Quando a gente fala de urgência, emergência, a gente começou o nosso bate-papo aqui, né, Alex? Falando de um local físico, né? Uma UPA, uma unidade de saúde, enfim. E a gente sabe que existe um monte de problemas, né? Como a população é mal instruída, muitas vezes o que a gente vê é uma superlotação, pessoas que não deveriam estar numa unidade de urgência e emergência estão, e isso gera uma superlotação, e aí os problemas vão só se agravando, né? Mas existe um outro tipo de urgência e emergência em que os profissionais da área de saúde participam mais ativamente, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho do transporte em urgência e emergência. Usei o termo transporte porque existem vários níveis diferentes, né, Alex? Sim. E aí, mas quando a gente fala de transporte, o que é necessário no transporte de urgência e emergência? Olha, quando a gente fala em transporte, mobilidade, né? Ocorre transitar com esse paciente para um lado para o outro. E a gente tem algumas variáveis. Então, a primeira variável é aquele chamado atendimento primário, que é o APH, o atendimento pré-hospitalar. É aquele que o cidadão liga, pede, dentro daquela situação que ele está apresentando, o médico lá, regulador, vai triar e mandar um veículo específico. Hoje, a política brasileira, dentro do SAMU 92, que é uma modalidade, como o bombeiro também, tem a unidade de suporte básico, né, que é composta por um técnico de enfermagem e um condutor, né, que eu acho que é pouco, tinha que ser pelo menos 2 profissionais técnicos lá, que faz um serviço básico. O que é o serviço básico do SAMU? Para o SAMU, o serviço básico, então, é atendimento à PCR, a crise convulsiva, insuficiência respiratória, há sintomas de infarto, atropelamento, mas dentro de uma gravidade que não incorre risco iminente de morte. Tá? Quando incorre um risco iminente de morte que precisa de ser instituído medidas avançadas, então, por exemplo, de repente, desfibrilar o paciente, né, manualmente, fazer um acesso e entrar com medicações, droga vasoativa, e drogas de reanimação, aí a gente tem unidade de suporte avançada que é composta pelo enfermeiro, um médico e o condutor. Tá? Esse é o serviço de urgência e emergência público, o 92, né? E nós temos o do bombeiro 93, que no estado de Goiás, né? Eu estou dando um paralelo aqui no estado de Goiás. Nós temos a unidade de resgate, que é composta por 3 bombeiros operacionais que atende ao trauma, que não incorre em risco iminente de morte, onde ele vai fazer o atendimento lá e leva o indivíduo para a unidade de referência. Também temos a unidade, como eu falei no comecinho do nosso bate-papo, o CIV, né? É o SV, porque até tem umas regulamentações aí que estão impedindo falar CIV, mas é unidade de suporte de vida intermediário, que é composta por o técnico enfermeiro ou 2 enfermeiros e 2 bombeiros. Então, são 4 pessoas dentro de uma viatura, tá? Suporte intermediário. E nós temos também a USA, Unidade de Suporte Avançado do Bombeiro, e a VIR, que é o Veículo de Intervenção Rápida. Porque às vezes tem situações que a ambulância não passa, mas uma caminhonete passa. Então, o VIR é um veículo mais baixo, porém que tem as suas características, que chega mais rápido e é com suporte avançado. Tá? Esses são os serviços de emergência e atendimento primário. Mas nós também temos os transportes, como o Jeff falou. Desculpa, Mazzuco, mas dentro desse primário, o que você colocou está dentro do sistema público de saúde. Sim. Mas a gente tem que lembrar também que existe o sistema complementar e privado. Não é isso? E a motolância que você disse que participou, ainda existe? Está nesse meio? No nosso município, não tem, está parado o serviço. Mas nós temos os nossos municípios vizinhos aqui, Anápolis, Aparecida de Goiânia, que funciona efetivo. É o veículo que chega mais rápido
a uma situação de urgência e emergência. Ele é configurado com o técnico ou com o enfermeiro. Então, com o enfermeiro, ele faz um atendimento um pouco mais intermediário, institui medidas mais avançadas no paciente. E quando é só o técnico de enfermagem, é como se fosse uma USB, só que sempre andam em duplas, né? Para chegar rápido. E chega. Eu fui motolanceiro aqui em Goiânia. As primeiras motolanças aqui funciona e funciona bem. Aparecida de Goiânia e Anápolis, no estado de Goiás, hoje são referências. Mas tem Porangatu também tem, Caldas Novas também tem, e outros municípios que, me perdoe se eu não tiver como falar aqui, mas de outros estados também tem. A motolância, ela só não leva o paciente. Ela faz aquela medida inicial, prepara o paciente e pede suporte. Ou às vezes até que o suporte chegue. Por exemplo, aqui a gente cansou de sair para fazer atendimento à parada cardíaca, chegava lá antes da USA. E iniciava o atendimento, a USA chegava, às vezes a gente já tinha reanimado o paciente. Né? Fantástico. Mas aí faltou a gente eu até intervi, o Jeff tinha feito a pergunta, né? Em relação, nós temos serviço complementar, que é o serviço, nós temos o complementar público, que é o SAT, Serviço de Atendimento ao Transporte Sanitário, né? Que leva paciente que não tem condições de alta para casa, pacientes que não precisam de oxigênio, de uma unidade para internação. E nós temos o serviço privado, né? Nós temos aí planos de saúde nós temos empresas, várias empresas. Hoje o município de Goiânia, ela tem um índice de 22 empresas diferentes que fazem o serviço privado. Então, quando aquele indivíduo está numa unidade privada, para ir para outra unidade privada ou para fazer um exame, ele não pode utilizar a ferramenta pública. Então, tem esse serviço que fazem, né? Que fazem de forma contratada diretamente pelo cidadão. E eu dou um recado para quem faz esse tipo que pede esse tipo de serviço. Pede nota e declara. Porque conta para você e é dedutível do seu imposto de renda. Eu gosto de falar isso para o cidadão, para ele entender que às vezes ele esquece de pedir uma nota fiscal, pede, porque dá para deduzir, é como se fosse uma assistência médica. Tá? É dedutível também, tá? Além do serviço aeromédico, né? Goiânia concentra as melhores empresas aeromédicas do Brasil, né? A gente vai citar nomes, não quebrar vinho comercial, né? Mas tem as melhores empresas de aeromédica do Brasil. A maior empresa que faz transporte internacional está com a sede em Goiânia. É uma das coisas que as pessoas não imaginam, né? A posição de Goiás no nível Brasil ela é estratégica. E além de ter o maior número de empresas de transporte aeromédico, nós somos o maior fluxo de jatos comerciais e também somos, na cidade de Goiânia, tem a maior quantidade de mecânicas de aviões do país, de pequeno e médio porte. Sabia disso, Alex? Não. Em Goiânia hoje tem dois aeroportos de manutenção. Sim. Eu só fico pensando que essas empresas poderiam estar aqui também no Saúde em Evidência apoiando essa iniciativa, né? Eu acho que precisa convidar. Não, nós vamos convidar com certeza. E são empresas hoje referência, cara. Referência. Hoje, eu gosto de dizer isso, Brasil Esporte e Tecnologia. Nós temos uma empresa no sul do país que ela é especialista em construir kit aeromédico. O que é isso? É todo aquele equipamento que vai dentro da aeronave. Para poder, tem que ser homologado, né? Para poder transportar o paciente e é fabricado no Brasil. Agora na pandemia mesmo, né, Jeff? Você teve várias experiências com isso, né? Sim, no transporte ECMO. Isso. Conta um pouquinho pra gente aí, aproveitando e dando... Eu sei que o entrevistado é o Azul. O transporte mas conta pra gente aí desse transporte. Na verdade, a pandemia foi um período totalmente diferente, né? A gente teve algo que a gente só imaginava em filme de ficção, e tivemos que dar soluções para muita coisa. E um dos problemas que a gente teve, né, no resgate aeromédico, no transporte aeromédico, melhor dizendo, né, fica mais correto assim, foi justamente de transportar pacientes em suporte de vida avançado com a ECMO. E aí a gente percebeu que as aeronaves elas não estavam preparadas para esse tipo de transporte. Então foi feita adaptações, né, dentro da pandemia, para que isso fosse feito com segurança. E Goiás, de novo, saiu à frente disso, né? Porque um dos grandes problemas, mas depois o Mazuco, que também é especialista nessa área, pode falar, é justamente a quantidade de... Quando a gente fala de transporte aeromédico, você está falando de missões, né? Então você precisava ter, no caso da ECMO, e aí é algo bem específico, uma quantidade e volume de oxigênio infinitamente maior do que um transporte convencional.
Então isso obrigou a ter uma reestruturação e agora a gente tem muitas empresas capacitadas para esse tipo de transporte. Eu gosto de dizer que a pandemia foi ruim, muito ruim. Só que deixou um legado de que muitas coisas no Brasil precisavam mudar. Isso acho que foi uma lição para o mundo inteiro, mas no Brasil, para o serviço aeromédico, trouxe muitas soluções de coisas que a gente às vezes achava que era impossível. Por exemplo, o transporte com ECMO, né? Aqui em Goiás tem, né? E transformou, né? Também abriu, né, Jeff, muitas brechas para outras empresas também serem inseridas nesse mercado. Então a ANAC ela se viu numa situação de flexibilizar algumas, porque ela é extremamente rigorosa, teve que flexibilizar algumas coisas para poder transportar essa gente. Porque era muita gente, principalmente no caos do Amazonas. E quando a gente fala em ECMO, só para o pessoal que está nos acompanhando aqui entender melhor, o que é o ECMO? O que é esse aparelho, essa máquina? A oxigenação por membrana extracorpórea, ela se baseia num suporte de vida artificial, em que o paciente tem o pulmão funcionando, porém ele não consegue ou oxigenar ou extrair CO2, ou as duas coisas. Então ele vai ser ligado, esse paciente fica com um sistema que literalmente o sangue dele está saindo do corpo, passando por um sistema propulsor e uma membrana e sendo devolvido. O problema é que esse sistema, ele trabalha em conjunto com o pulmão do paciente. Então, eu teria, basicamente, numa aeronave, que é um ambiente extremamente restrito e com características totalmente distintas, né? Dois suportes ventilatórios em que, dependendo da marca, eu tenho um consumo de oxigênio absurdo pela ECMO. Então a gente precisava ter um sistema adequado. Mas, aproveitando o gancho que o nosso convidado deu, a pandemia deixou coisas muito positivas. Uma que eu digo nos hospitais é a nível de monitorização. O Brasil era muito precário em monitorização, em ventilação mecânica, e hoje... E não precisava interiorizar, né? Não, Dentro dos grandes centros você via isso. E hoje você vai em qualquer hospital, você tem monitores, ventiladores... que foi um legado que a pandemia deixou. Né? Tudo que é ruim também deixa coisas positivas. A gente tem que sempre aprender, né? E isso foi um aprendizado muito grande. Eu gosto de dizer assim, porque eu vivi isso mesmo. Eu estava dentro do olho do furacão. Eu cheguei a passar 5, 6 meses longe da minha família. Era conversa por telefone. Aqui na ponte nasal, vivia ferido. Eu tinha que colocar band-aid em cima de band-aid, porque eu entrava na viatura já com programação de transporte à noite. Né? E isso levou a gente a aprender muitas coisas, né? A questão da monitorização, que foi fortalecida, a necessidade de ter uma sala vermelha realmente bem completa, bem preparada, as próprias viaturas terem um sistema de desinfecção terminal bem mais efetivo e rápido. Então, assim, nós estávamos falando de ozônio, né, no comecinho. O ozônio é uma forma de você fazer uma desinfecção. Na aeronave era feito. E nas viaturas começou a ser feito também. Por quê? Rápido, porque você fazia rápido, a efetividade muito alta e você estava liberado para fazer outro transporte. E hoje, aproveitando o gancho, esse legado ainda é aplicado? Está melhorando. A gente ainda vem melhorando o que já foi melhorado. É lógico que tem serviços que caem naquela mesmice, mas você percebe que o estudo, a capacitação, a qualificação em cima disso melhorou bastante. Então, até o profissional que antigamente chegar para fazer um transporte, às vezes sem um certo preparo, hoje ele já chega um pouco mais preparado, porque não é só que a gente fala em pandemia, né, Covid-19, mas, cara, a gente tem outras sequelas aí que são extremamente contagiosas. Um surto de SARS, então, várias viroses. E hoje a gente está muito mais preparado para isso. Quando fala de uma moléstia infecciosa, o cara já chega no macacão. Não é Covid, não é porque é Covid. Porque é uma moléstia, então tem um potencial de contaminação. E aí o cara antigamente chegava na sua casa, largava o uniforme dele em qualquer lugar. Você acha que isso melhorou? Melhorou, cara. Hoje o profissional, as unidades hoje oferecem lá o local para ele tomar um banho, para ele trocar de roupa para daí ir embora com o seu uniforme guardado. Então, Alex, a Covid deixou coisas boas, tá vendo? Então, assim, deixa um legado bom também.
Só que foi tudo baseado em quê? Numa catástrofe mundial, né? Mas deixa, assim, um preparo que se acontecer algo novamente, talvez a gente está muito mais preparado. E talvez o número de mortes seja bem menor do que foi. Sim, acho que pelo menos o fator surpresa ali que a gente Porque quando a gente né? achou que estava chegando, já estava aqui há muito tempo. Né? Tinha ido. Mas se a gente fosse entrar só para falar de Covid, a gente pode fazer um outro programa só para Covid. Verdade. Né? Senão a gente vai deixar urgência e emergência de lado aqui. Então a gente estava falando sobre a questão dos transportes, né? Hoje tem também o serviço de atendimento ao SATS, que é um serviço sanitário, que é aquelas pequenas ambulâncias. Eu gostaria de aproveitar até o gancho, Jeff, porque assim, eu sou extremamente contra aquelas Fiorinos. Nada contra a Fiat. Nada contra a Fiat. Mas o ser humano não é feito para ser transportado naqueles veículos baixos daquele jeito. É claustrofóbico, muito ruim, pouco ventilado, e aquele veículo ele não é produzido para isso. Eu tenho falado muito em reuniões, às vezes com pessoas que realmente têm poder de decisão. Olha, vamos tratar uma lei e acabar com esse tipo de veículo, porque o cara às vezes recebeu uma alta, às vezes está sendo transportado para outro lugar e ele fica num baú fechado. Aquilo é muito ruim. Eu tive dengue em 2001, dengue hemorrágica, fui parar lá no HDT e eu fui dentro de um demônio daquele. Rapaz, é muito ruim, cara. Você está passando mal, você fica mais ruim ainda. E até para trabalhar para eu sou um defensor de acabar com aquelas viaturas, não acabar com o serviço, tá? Deve deixar bem claro. Mas para acabar com aquele tipo de veículo, por que não pegar o veículo grande? Porque o custo daquele veículo adaptado para ser ambulância é quase o custo de uma ambulância maior. E é muito mais confortável, muito mais seguro, né? Tem alguns estados que vêm trabalhando isso, mas você percebe que ainda é praticamente geral. E eu sou defensor de acabar com esse veículo. O Alex, como ele é da época da veraneio, então ele não sente. Da caravana. Ele não sente nada. E da caravana também. Da veraneio. Só eu que sou. Engraçado que aqui só tem dinossauros da saúde, desbravadores, né? Olha, no bombeiro tem aqui até hoje só a eu caravana lá da UER, viu? Caravana, né? Tá certo. Mas assim, hoje a gente vive uma possibilidade de a gente não ter que passar por isso, né? O serviço de atendimento ao transporte sanitário é extremamente necessário, porque o SAMU não dá conta. Mas o que você colocou, Mazuco, é muito importante, porque a gente está falando de dignidade humana. Lógico que eu falei aqui com o Alex brincando, porque na década de 70, 80, a gente tinha o quê? Aquela famosa, muita gente que nem sabe o que é uma veraneio, né? Veraneio. Ou... A veraneio muitas vezes chegava ali com a polícia, né? Fazia o serviço e voltava. Mas as veraneias eram brancas. Tinha um sinal do INPS na porta. Era preta, mas a ambulância era branca. Era veraneio vascaína. Meu Deus do céu. Olha que isso pode dar problema depois. Não, mas isso há muitos anos atrás. Isso aí nem existe história. Mais. E hoje, né? E tem que levar em consideração que isso é precursor, né? Isso. Precursor parte da Mas, obviamente, está falando do Brasil em que quais eram os carros grandes? Você tinha veraneio, você tinha Rural Willys e tal. Era o que tinha à época. Só que hoje, no mundo que a gente vive, em que a gente tem veículos semi-autônomos, veículos com uma segurança absurda. E quando você falou do paciente, a gente tem que pensar também no profissional de saúde. Sim, também. Então, um profissional de saúde que trabalha em condições extremamente precárias, ele adoece mais, ele produz menos, ele é menos efetivo. É uma cadeia de estresse, como eu falei lá atrás, né? Leva o indivíduo ao adoecimento, né? E se você pegar um índice hoje, municipal, estadual, o índice de afastamento, cara, é muito grande. Doenças mentais. Mentais. E quando a gente fala síndrome de burnout. E quando a gente fala de profissional da área de saúde, né, a gente falou um pouquinho da pandemia. Só volto nela só para fazer um adendo. Na pandemia, os profissionais da saúde viraram heróis, mas o único dado foi palmas. Depois que a pandemia passou, a gente não viu a melhoria para os enfermeiros, para os profissionais da enfermagem, da biomedicina, da farmácia, da psicologia. Voltou ao status quo comum, né? Então, o legado ele ficou na estrutura, nos materiais, mas parece que a população também esqueceu. E a classe... Esqueceu os heróis, né? Esqueceu os heróis, né? Ficou nas palmas. Infelizmente, palmas não pagam a conta, né? Infelizmente, é um dado brasileiro. Uhum. Se você vê o quanto foi investido na urgência e emergência na França, em Portugal, na Inglaterra, na Alemanha, em alguns estados americanos, no profissional, porque quando eu falo valorizar, às vezes acho que é só dinheiro.
E não é. É valorizar o profissional enquanto ele está prestando assistência com qualificação profissional, entendeu? Ambiente de descanso, tempo de descanso e condições salariais, né? E isso lá fora foi investido muito. Aqui... Mas é justamente nisso, mas o que eu falo, não adianta a gente ser romântico e falar, olha, pessoal, o profissional da saúde, e eu falo isso para os meus colegas da enfermagem, muitas vezes você tem uma pessoa que trabalha 24, 36 horas, isso é desumano. Quando você vê a comparação de um enfermeiro em outros países, ele trabalhar 6 horas por dia, ter qualidade de vida, poder estudar, poder se aperfeiçoar, e isso é uma coisa que nós do Saúde e Evidências, nós sonhamos para todo mundo da área da saúde. E a sociedade tem que lembrar que esse profissional que tem dois, né? Porque eu começo de 2. É raro alguém da saúde ter só um emprego. 2, 3, até 4 empregos é o mesmo profissional que está cuidando do seu filho, que está cuidando da sua mãe, né? O sono ali não cansa. Tem como mudar. Né? Eu vou dar um dado para vocês aqui, que isso é um estudo que eu li na Inglaterra. O salário inglês é por hora para um enfermeiro. Ele ganhava, antes da pandemia, em média, 9 euros por hora. Por hora. Depois da pandemia, hoje, o enfermeiro ele ganha 16 euros por hora. Então, se o cara ganha 16 euros por hora, é raro, lá é o contrário, é a via inversa. É raro você ver um profissional enfermeiro trabalhando em 2. Por quê? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Não tem. E o quão ele é valorizado dentro da unidade de saúde. Então, sim, tem os enfermeiros lá, eles são estimulados a participar de fóruns de pesquisa, de promover a pesquisa. Então, sim, é uma valorização também para o profissional. Mas a gente aqui no Brasil ficou nas palmas, né? E dentro desse turbilhão que teve, né? Muita gente até saiu do ramo. Mudou de ramo, literalmente. Justamente pelo que você falou, né? Estresse, burnout e tantas outras mazelas do excesso de trabalho. Exatamente. E aproveitando para falar, né, a questão do treinamento, a questão dos cursos. Não falar em curso, ou fazer uma especialização, um treinamento, que horário? Né? Não tem horário. A gente está agora... agora entra o momento da gente falar, né, da surpresa que vai ter, do congresso de urgência e emergência que vai ter. E, emendando, eu tô aqui preparando para substituição. O Rafa tá ali, né? Rafa tá... Alex, você não joga mais os 90 minutos aqui no Saúde de Evidência. Não, aqui tem que participar todo mundo. O Rafa tá ali, ó. Apesar de cansado, né, Rafa? Tá firme ali para participar, ter a participação dele. Mas eu quero deixar minha última pergunta aqui de hoje, que é sobre o treinamento, né, de quem está nos assistindo ali, que quer trabalhar na urgência e emergência. A gente falou muita coisa ali de salário, de tudo, mas para falar aqui o que ele precisa fazer para chegar, né, e alcançar esse posto aí da urgência e emergência e trabalhar como você está trabalhando hoje. Mazuco, Rafa, pode ir. Então, quando a gente fala de qualificação profissional, vou abrir uma aspas aqui. A gente, isso não é nem da pandemia, né? Estava falando da pandemia, é de muito tempo já. E virou um comércio a qualificação profissional, sério, né? O cara faz um curso, ele já mete no peito que ele é instrutor. Ele já sabe, agora eu dou aula, né? E aí vira as mazelas, o profissional mal preparado, o cara que vai dar aula na base do achismo, não baseado em evidência, né? Então, hoje, a pessoa, quando pensa em qualificação profissional, ela tem que olhar para a empresa e para quem está dando aula, para o instrutor. Porque pegar e pesquisar o nome dele, saber da origem do cara, o que ele fez em prol daquilo que ele está ensinando. Porque, cara, tem instrutor para todo lado, né? Eu falo assim, os instrutores de Instagram tem demais. Nossa, né? Tá uma pandemia. Então, mas isso também não foi um legado que a gente teve desse período, né? Que ficou todo mundo enclausurado, porque o que eu percebo na área educacional e de formação, Mazuco, é justamente isso. Hoje a gente tem profissionais sérios, profissionais extremamente renomados, que continuam fazendo um trabalho excelente, só que pulverizou a formação, se banalizou, pulverizou e banalizou ao mesmo tempo. Em que as pessoas muitas vezes acreditam que basta ter um diploma, um papel, quando na verdade educação vai bem além disso, né? Com certeza vai.
a gente estava falando em legado, uma das coisas também que veio, né, foi o ensino à distância, né? Fortaleceu ainda mais o ensino à distância. Eu sou a favor do ensino à distância. Eu acredito que um bom instrutor, ele consegue sim transmitir a informação de boa qualidade online. Mas isso não quer dizer que o indivíduo também não tenha que fazer a prática, né? Então, os bons professores estão online, mas também estão no presencial. Hoje tem muito curso, Jeff. Muito. Só que os bons cursos dá para ser filtrado, né? Eu ia perguntar, como é que filtra? Filtra. Porque é muita coisa, né? É buscar, sabe como, Rafa? Olhando a história do instrutor. A história dele precede ele, né? Hoje é fácil de você. Então a gente precisa de fortalecer. Você vê muito curso sendo vendido que não sabe nem quem tá dando emergência. aula. Tá combinando com nós. Com o nosso papo aqui, né? Exatamente. Deixar claro aqui, pessoal de saúde, tá? Eu sou o único novinho do Saúde e Evidência, tá? Porque você já para mim que é mais velho. E eu já taxo logo que eu sou o mais novo. Eu sou jovem há mais tempo da turma aqui. Quando a gente fala na questão da banalização, né? Assim, eu percebi demais isso. Muito. Os instrutores instagramzeiros, os influencers que são instrutores. E quando eu já fiz 2 testes. Eu comprei 2 produtos para poder avaliar o mercado. É de dar medo. Eu costumo dizer, mas não, que são falhas assim, não aquelas coisas, sabe, subjetivas, são falhas grotescas. Às vezes, no suporte básico de vida, por exemplo, a gente tem um protocolo lá para o indivíduo adulto, no suporte básico de vida, 30 compressões e 2 ventilações. Sim. Né? O cara fala, não, só comprime, ventilação não precisa. A gente sabe que o protocolo, ele fala que você pode fazer somente compressão, mas se você tem um dispositivo de ventilação, ventila. E, assim, é só um exemplo de várias coisas que a gente percebe, às vezes. Hoje, por exemplo, o curso de trauma é prancha polar e tala. Prancha polar e tala. E é muito mais do que isso, né? Hoje nós temos restrição de os princípios da restrição do movimento da coluna, que nem todo paciente você coloca tala, coloca prancha, coloca colar. É uma questão avaliativa. Então aí você pega e avalia o cara, olha direitinho se tem necessidade ou não, porque realmente nem sempre o trauma precisa. E o colar e a prancha, às vezes, pode causar lesões nele. Então, a gente precisa de avaliar melhor isso, né? Todo mundo querendo buscar o seu espaço na internet, na rede social, isso busca de seguidores e likes. Isso acabou trazendo uma questão que o próprio Saúde e Evidência vem trabalhando com isso. Que eu sempre falo em todo episódio, né? Que a gente se coloca como filtro para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, porque se o cara não tem experiência, mas filtrar fica muito difícil. Demais. Fica muito difícil de saber aonde e ainda mais a mente virgem. Exato. A mente virgem daquele cara que tá aprendendo. Ele começa a aprender a coisa do lado do caminho errado. Isso. Entendeu? Deslumbra com qualquer coisa e qualquer informação chega para ele. Exatamente. Aí começa a aparecer os erros na hora que não pode aparecer. Né? Então, qualificação profissional, ela tem que ser tratada com um pouco mais de cuidado, né? Hoje a gente tem várias linhas de treinamento, né? O treinamento para o técnico de enfermagem, que é aquele nível técnico, para o médico, que é uma coisa mais avançada, para o enfermeiro, que é nível avançado. Nós temos aí hoje, sendo inserido no transporte aeromédico, fisioterapeuta, justamente para tratar aquilo que a gente falou sobre a ECMO, né? Ele está se profissionalizando em relação a isso. E o biomédico também faz ECMO. Ah, é? Sim. Faz. Hoje não. Há uns anos atrás, eu era instrumentador da cardíaca no hospital aqui em Goiânia, e quem fazia a nossa extracorpórea era o biomédico. E excelentes, cara. Excelentes. Fazendo dosagem de eletrólitos na hora, passando pro cirurgião, fazendo todo o controle. E assim, um trabalho muito bacana. O Jeff pode falar muito bem desse assunto, né? Eu acho que eu conheço um pouco sobre isso, né? História. Só um pouquinho. Bom, mas o grande problema da formação, concordo plenamente com o que o Mazzuco falou, eu costumo dizer, né, que tem muita gente que está professor, mas não é professor. As pessoas só estão replicando conhecimento. Então, para ensinar algo, não é somente estudar,
mas praticar, realmente saber para que serve aquele conhecimento e saber traduzir isso de uma forma que seja interessante para todo mundo. A melhor escola é a experiência. Sim. Você ter um norteamento do que precisa ser feito da maneira correta já é ótimo. Só que quando você bate a vida real, igual os caras, a gente vai fazer o treinamento o curso de suporte avançado de vida, né? Que é atender o paciente numa parada cardíaca de forma avançada, suporte avançado. É tudo lindo, maravilhoso, protocolo, quando é ritmo chocável, quando não é, o tipo de droga, o tempo que ela tem que entrar. Cara, mas na hora que você chega lá, cada paciente é uma história diferente. Às vezes ele tem uma comorbidade que você tem que pensar no tipo de medicamento que você vai abordar, que você vai entrar de forma coadjuvante. O tempo que o cara tá lá, se você vai fazer um bicarbonato ou não. Então, assim, são várias variáveis que você vai aprender na prática, irmão. É pegando, como eu falo, é pegando o bicho no pelo. Né, para poder aprender mesmo. Você vai lá, faz um curso de trauma. Olha, prancha é assim, coloca prancha cavaleira, rolamento, colar cervical, que lindo, coloca aquela talinha aqui maravilhosa. Aí você chega no atropelamento que tem 2, 3 fraturas no braço do cara, 2, 3 fraturas na perna, o cara tá com trauma abdominal extenso, com o abdômen rígido, tá com pneumotórax, você vê que o cara não tá respirando direito, aí tem que entrar drenagem de tórax, descompressão torácica, aí você tem que pegar aquela perna com cuidado, porque às vezes aquela fratura pode perfurar uma artéria. São tantas variáveis que você vai aprender mesmo pegando o bicho no pelo, na prática. Então, quando você tem um norteamento bem feito, você vai fazer o seu trabalho na vida real, você pelo menos sabe por onde começar. Porque o grande problema da pessoa que aprende com aquele que está professor, como o Dr. Jeff falou, é aprender errado. Né? E quando você pega um viés de uma pessoa que tem a experiência, você pode, dentro daquele protocolo que é o certo a ser feito, você falar as variáveis. Olha, esse cara tá aqui há mais de 10 minutos sem parada. Vamos pensar no bicarbonato, né? Tá evoluindo para acidose, vamos tentar bicarbonato para estabilizar esse doente. Então são as variáveis que a gente entende, que quem vai poder falar isso é quem realmente tem a prática, Jeff, que vai falar realmente o que é a vida real. Olha, é lindo isso aqui, ó. Olha, abordagem inicial, um paciente em janela para o trombolítico lá, para o IAM ou para o AVC. São várias coisas que você tem que avaliar. Então, hoje, o ensinamento é uma base, né? E sempre foi, né? A base para você aprender. Mas você tem que entender que a prática, a vida real, você vai ter que fazer as suas adaptações, né? Como diz o saudoso doutor João Nicolau, já tem tempo que eu não vejo ele. Trocando uma válvula, ele falou assim, nossa, esse fio não dá. Pegava outro lá, esse Prolene 6 aqui não tá dando, vou pegar Na hora ele dava um jeito dele ali. Seria o João Nicolau ou o João Batista? João Batista, trabalhei com ele também. Ah, tá, ok. Trabalhei com ele, doutor João Batista, no hospital aqui em Goiânia, né? Desculpa, não é João Nicolau, Marcos Aleixo. Ah, tá. Mas ele tá vivo ainda, tá? Não, eu só falo saudoso, gente, não é porque morreu, porque assim, trabalhei com ele pra okay. Saudade, tudo aprendizado, porque era um cara maravilhoso. Você fazia cirurgia escutando música clássica. É uma delícia. Eu aprendi música clássica com o Dr. Marcos Aleixo. Tá, ok. Então, assim, a experiência não pode ser descartada, né? A prática não pode ser descartada. E você aprender da forma correta, aliada à experiência de quem vivencia isso todos os dias, vai te tornar um profissional ímpar, né? Eu sempre prego nos meus cursos, isso, um profissional de alta performance, que é aquele cara que sabe o certo e sabe também que ele vai ter que fazer suas adaptações e utilizar o máximo da cabeça dele. Eu falo muito para o enfermeiro, você tem a capacidade absurda. Você não é refém de X ou Y profissional. Você pode agir muito mais. Hoje, por exemplo, no nosso suporte intermediário, nós temos o protocolo, Dr. Jeff, que na abordagem lá, você vê o ritmo, você já inicia o protocolo avançado e contra-regula e faz o suporte avançado com o médico no telefone. E o índice de sobrevida, irmão, é de 60%. Nossa Senhora. Hoje, a nossa taxa de sobrevida PCR, que a gente chega no tempo hábil de reanimação, chega a 60%. SAMU também. Isso é muito bom mesmo. É muito bom.
A gente sabe que o pós-cuidado, a evolução, sequelas que possam aparecer é uma coisa inevitável, mas o indivíduo está vivo. A sobrevida. Ô, Mazuco, eu queria puxar um assunto com você. Eu sei que você tem umas novidades aí pra contar pro pessoal do Saúde e Evidência, pro seu público também. Conta pra nós um pouquinho aí, faça o convite que tiver que fazer pro pessoal. Porque eu acho que tem novidade aí. Tá chegando, alguém me disse que tá chegando um grande congresso aí. Congresso. Uma cidade horrível aqui de Goiás. Nossa, uma cidade ruim, pessoal. Tenebrosa. Como é que é isso daí, Mazuco? Cara, e assim, eu aproveito, agradeço a oportunidade da gente falar, né? Nós somos um dos organizadores e Saúde e Evidência já esteve na primeira participação do nosso Congresso Goiano de Urgência e Emergência. Quando a gente fala Goiânia, doutor Jeff, dá a impressão que é só para os goianos, não é. Goiânia é para o Brasil inteiro. É para o mundo inteiro, né? É para fincar aquele alfinete no estado de Goiás. É lá, é goiano. Que eu sou daqui, eu tenho título de cidadão goiano, então eu me sinto goiano. Com certeza. Meus meninos, tudo goiano. Então a gente fez um projeto, o projeto do Congresso Goiano de Urgência e Emergência, né, o CGUE, que tem essa proposta de trazer a urgência e emergência com uma abordagem diferente. Não é fugindo à técnica, mas trazendo temas que são relevantes ao setor da urgência e emergência e que possa fazer a diferença, né? Então, na primeira edição, a gente trouxe aí mais de 750 pessoas para dentro do auditório para ouvir falar da parte jurídica, e foi 2 abordagens, né? Foi uma palestra falando sobre a agressão ao adolescente e ao idoso. Nós colocamos que a gente pega na emergência, cara. Pega, né? O idoso que foi agredido, você reconhecer e saber como se comportar nesse momento. A criança. Nós falamos sobre a imperícia, imprudência, negligência. Um advogado foi falar, olha, você pode responder no seu conselho, mas você responde também da parte criminal, né, da justiça comum. Ele foi lá para falar, então são tópicos diferentes. Falamos sobre urgência e emergência na flor da pele com o Dr. Weber. Nós falamos sobre as novas terapias voltadas para o cuidado do paciente pós-traumas, que foi a doutora Cláudia falando sobre a ozonoterapia, né? Entramos... Até sobre parto tivemos muita coisa, um mestre de enfermagem falando sobre o parto domiciliar. Muito né? bacana essa. Foi assim, bem diferente, né? E a proposta do 2º Congresso Goiano de Urgência e Emergência, que será na cidade horrível, né? Isso é só uma parafraseando meus amigos aqui, mas é só uma brincadeira, né? Na cidade de Caldas Novas, Goiás, na cidade das Águas Quentes, um lugar maravilhoso, né? Entrou na água para relaxar. Nós criamos uma programação, Jeff, para que o congressista vá e aproveite também a cidade, né? São 3 dias de congresso, começa no dia 22 de agosto e vai até o dia 24. Tá perto já, hein? Tá perto. E o Saúde e Evidência TV vai estar com a gente, doutor Jeff? Sim, sim. Vai estar com a gente lá. A equipe vai estar fazendo a cobertura, né? Cobertura oficial, porque já esteve na primeira. E é o canal oficial hoje do CGUE. Muito legal. Do Congresso. Lá nós temos uma programação muito rica, né? Que vai ter ambientação externa. Então, no primeiro dia de manhã, nós vamos falar aí sobre... as inovações no paciente trauma crânioencefálico com o presidente da Associação Brasileira de Neurocirurgia, Dr. Roberto Dezena. Nossa. Cara fantástico. Sabe, ele vai dar aula, ele dá palestra em Veneza, na Itália. O cara sabe pouquinho. Vai estar com a gente, está confirmadíssimo. Nós vamos falar sobre um tópico que é muito discutido nos últimos anos e que o pessoal tem buscado essa capacitação, que é o APH tático, o atendimento pré-hospitalar tático. E aí nós vamos abrir uma discussão, nós vamos ter um cara que é referência do Exército Brasileiro, que é o Dr. Felipe Belo, vai mediar 2 instrutores, né? O Urani e o Tony Regis, que são o Dr. Antônio Urani e o Tony Regis. Um vai falar sobre o APH tático civil e o outro APH tático militar. Né? Os protocolos, as diferenças e como está sendo inserido nesse meio da urgência e emergência. Então, cara, vai ser um negócio fantástico. Outro nível, subiu demais o nível. E já era alto. No sábado, né, no dia 23 de manhã, nós temos 2 palestras premiums, que é o enfermeiro Lúcio Macedo, que é um cara referência no Brasil no serviço aeromédico, vai falar um pouquinho dessas práticas dele lá, né? O que ele vivenciou, esses cursos que tem pelo Brasil, ele vai dar uma endossada pra gente. E nós temos o Dr. Leonardo Gomes,
que é simplesmente o coordenador nacional da Força Nacional do SUS Aeromédico no Brasil, que vai falar sobre vai falar sobre as inundações do Rio Grande do Sul, como que se deu todo o trabalho e de outras experiências que ele teve. O cara tem uma palestra maravilhosa para falar. Isso tudo do dia 22 a 24 de agosto agora, né? Isso. A gente tem aí menos de 2 meses, para o pessoal se organizar e entrar em contato. E eles podem, e nosso público pode entrar por onde para se inscrever, como então, saber? Só para complementar o cronograma, Dr. Jeff. Sim, desculpa. No sábado à tarde, nós vamos ter o maior simulado de múltiplas vítimas, incidente com múltiplas vítimas já visto no Brasil. Então, bacana. O núcleo de ensino, o NUEDU, do SAMU DF, junto com o Dr. Jesse Willi, que é um cara da emergência, que vive a emergência, está coordenando um simulado que vai simular um desastre aéreo. Então, como deve ser procedido, como se deve fazer a abordagem inicial, toda a triagem, a retirada dessas vítimas. Nós vamos ter um hospital simulado lá, com emergência, centro cirúrgico, UTI, dentro do evento, tá? Isso no sábado à tarde. Depois, no final da tarde, tem o debrief com a galera e no domingo de manhã, nós vamos ter uma última palestra com o Dr. Jesse Willi falando sobre as práticas da ultrassonografia na emergência, no pré-hospitalar, na rua, fazendo point of care, naquele paciente lá que você já faz ali todos os campos de análise, já sabe se o cara tá sangrando ou não, como é que ele tá, e já, incrível. Já chega com já um pré-diagnóstico, o cara dentro da emergência. Isso qualifica o serviço. Muito. Né? Eu sou suspeito de falar porque eu sou instrutor de ultrassom e lá no meu serviço, quando eu estava com o meu equipamento, que deu um probleminha, parou de funcionar. Mas eu fazia nos meus traumas. Eu fazia todos os pontos. Né? E para chegar no congresso, www.cgue.com.br é o site que é oficial. Dia 22 a 24 de agosto. Vai estar na descrição, viu, pessoal, no YouTube, vamos colocar no Instagram, nos portais, tudo. Nas redes sociais completas, vocês vão poder estar acessando o site, garantindo o seu ingresso. Corre, tá próximo já, com certeza já deve ter. E eu tenho uma notícia, lotar, né? Se você tá assistindo agora, quiser entrar lá, fazer a sua inscrição hoje, você vai ganhar uma camisa dessa, ó. Aí, ó. Você fez a inscrição, confirmou, no dia do congresso você chega lá, procura a secretaria, seu nome vai estar lá. E vai estar com a camisa separada. E ela tem esse modelo e tem um outro modelo preto também bonita, porque eu não quis ofuscar meu Dr. Jeff aqui. Aí eu vi com essa laranja aqui. E aí você vai ganhar, tá? Então até o número 150 de inscrições, né? Centésimos, quinquagésimas, né? Inscrição. Vai ganhar a camisa. Vai ganhar a camisa a partir deste momento. Tá? E as vagas são limitadas, Dr. Jeff. Ótimo. Né? São limitadas. Corre lá, galera. Faz o mais rápido possível. Faz a inscrição. Que ouviram, né? Do Mazuco, que vagas limitadas. E a 150 até primeiros... Do primeiro, a partir desse momento até 150, tá? Que eu já zerei lá hoje o site, que eu vinha pra cá e ia lançar essa promoção pra vocês, eu zerei. Você entrou lá agora... Você vai fazer a sua inscrição, até o número 150 da sua inscrição, você vai ganhar uma camisa. Perfeito. Muito legal. Ótimo. Jeff, sempre um prazer estar aqui com você. Dr. Mazuco, um grande amigo, parceiro. Vou estar lá com certeza, não perca. Obrigado. Não perca esse Caldas Novas de jeito nenhum. Quero participar da simulação. Já ia lá no Caldas Fest. Agora você vai pro Congresso só emenda. Goiano de Urgência e Emergência. CGUE. Pessoal, não esqueça de olhar as descrições dos vídeos, as redes sociais, por favor, tem muita novidade lá, a gente tá postando. O site vai ter muito artigo pra vir aí dos nossos futuros convidados e os convidados que já passou por aqui, vão estar colocando artigos lá no Saúde e Evidência. Vocês não podem perder e fica ligado. Novidade é o que não falta aqui, né? Sempre. Papo leve, descontraído, falando de saúde. Mais uma vez, obrigado, Mazuco, por estar aqui conosco. Ao pessoal aí de casa, muito obrigado por ter ficado até o final. Né? E vamos juntos fazer sempre saúde e evidência cada vez maior. Muito obrigado, pessoal. Valeu. É isso.